Em Atos capítulo 10, a partir do versículo 9, nos mostra uma experiência gloriosa que teve o apóstolo Pedro. Ele estava lá descansando um tempo, à beira de praia, na cidade de Jope, e de repente ele sentiu vontade de subir no eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Eu gosto demais dessa expressão, a fim de orar. Oh, gente, como nós precisamos tanto aprender com isso. Temos esse tempo de oração, esse tempo de parar para buscar, esse tempo de parar para orar, para falar com Deus. E normalmente, nesse momento de oração, milagres acontecem. É sempre assim. Você pode prestar atenção. Lá em Atos 3, olha o que aconteceu, né? Eles estavam indo para orar, na hora da oração, e chegando lá, então um milagre aconteceu. Da mesma maneira, eu e você temos que ter um momento de oração, temos que ter a oportunidade de orar. Então diz que subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar, e estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Um lençol sendo baixado pelas quatro pontas. Imagine aquela visão que Pedro teve. E nesse lençol havia toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ele ouviu uma voz que se dirigia a ele dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Vejam, amados, este momento Deus estava preparando Pedro para o que ia acontecer. Nós sabemos que Cornélio teve aquela experiência gloriosa com Deus, mandou chamar Pedro, os jovens que iam chamar Pedro estavam chegando ali em Jope, e Pedro teve esse sentimento do Espírito de ir orar, de ir buscar a Deus. E Deus então se revela a ele, mostrando um lençol, toda espécie de animais, e os judeus eram proibidos comer alguma espécie de animais. Nós sabemos isso pela lei. Mas, naquele momento, a voz se dirigiu a ele dizendo: Pedro, levanta, mata e come, você está com fome. Há uma necessidade, então mata e come. E é interessante pensar que Pedro, ouvindo aquela voz e entendendo que era o Senhor, que vinha de Deus aquela voz, ele ainda replicou, aquele ímpeto de Pedro disse: de modo nenhum, eu não vou obedecer, eu não vou fazer, porque eu nunca comi coisa nenhuma imunda, eu não posso fazer isso. Ao que Deus repete para ele mais uma vez e diz: não considere imundo, comum, aquilo que Deus já purificou. Deus purificou. O que era isso? O que Deus estava preparando Pedro para fazer, irmãos? Olha, os judeus, o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus. O resto era resto. Nós não tínhamos nenhum direito de falar com Deus, nós não tínhamos lugar nenhum com Deus. E Pedro sabia disso, Pedro entendia isso, então a pregação dele era somente para os judeus, somente para o povo de Deus, os judeus. E agora, os gentios, que somos nós, éramos considerados o quê? Imundos, pessoas que não têm vez, não têm parte, não fazem parte da família de Deus. Mas naquele instante, amados, naquele instante Deus se revela a ele e diz: olha, eu já purifiquei, viu? Eu já purifiquei. Não considere comum, não considere imundo aquilo que eu já purifiquei. Então Pedro compreende, irmãos, Pedro entende
algo no seu coração e ele fica esperando para, na verdade, ver uma revelação maior, o que significaria aquilo, o que seria isso, porque diz a palavra que sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Aqui há um precioso ensino para nós. Em primeiro lugar, o dever de orar sempre. O dever de orar. Coloque a oração como prioridade na tua vida, na minha vida. Nós temos que fazer isso, irmãos. Estar em constante oração, buscando a Deus e reservar um tempo sempre para podermos buscar a Deus em oração, para falarmos com Ele. Nem que seja para dizer: "Ô Pai, eu sou Narciso, estou aqui. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda." Nem que seja para dizer alguma coisa assim tão simples. Deus espera que você fale com Ele. Deus espera que nós o busquemos em oração. E Pedro compreendia isso, entendia isso. Outra lição importante é que Deus se revela a nós. Deus manifesta o seu propósito, o seu querer. Deus fala conosco. Milagres de Deus acontecem quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus. Aquele que busca, encontra, né? Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Então eu e você, nós precisamos entender isso e buscarmos e termos esta visão de sempre procurarmos um motivo para ir orar, para nos afastar e buscar a Deus. Outro ensino precioso que nós vemos aqui, as revelações que Deus nos dá, irmãos, assim como deu a Pedro, um sonho, uma visão, normalmente se refere a coisas futuras que ainda não aconteceu. São preparos para nós. Quando você tiver um sonho, uma visão, e você ore imediatamente e entenda se isso vem de Deus, então vigie, se prepare. Se Deus está dando esse sonho a você, é porque alguma coisa pode vir a acontecer ali na frente. Eu já tive essa experiência algumas vezes e entendi isso, eu entendo isso, que quando Deus nos dá um sonho, uma visão, é um preparo, é um planejamento, é algo que eu tenho que estar atento para um futuro. Por exemplo, sonhar com cobras, né? Eu tive uma ocasião que eu tive um sonho assim muito horrível com cobra, e eu já tinha esse entendimento, tinha essa compreensão, e eu sabia que aquilo vinha de Deus, e o que eu imaginei, o seguinte: bom, cobra, traição, é traiçoeira, é alguma coisa que pode vir a acontecer. Então o que me leva, irmãos, a orar, a buscar a Deus mais, e a me preparar, a me proteger, e a ficar de antena ligada, porque de repente vem uma situação, aquele amigo, aquela pessoa que era tão amiga tua, que era às vezes até um pastor que andava com você, mas ele está com outra ideia, outra visão, outro entendimento, e sai daquela visão que Deus deu a você. Deus já tinha me avisado, e se Deus avisa, irmãos, eu só me preservo e fico atento para aquilo. Não é melhor assim? É muito melhor. Então Deus nos avisa. A questão, em primeiro lugar, é nós orarmos, nós estarmos sempre em comunhão com o nosso Deus. A propósito, eu convido você nesse instante a orar. Feche os teus olhos, onde você está, se você puder, evidentemente, e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus e Pai, eu te agradeço neste momento por esse privilégio, meu Pai, de poder mais uma vez meditar em Tua Palavra, ler, conhecer a Tua verdade. Querido Pai, eu te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos dado. Tu és um Deus tão bom, tão maravilhoso. Eu te agradeço pela proteção do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos avisa. Eu te agradeço porque o Senhor nos guarda, nos protege. O Senhor nos dá, meu Deus, a liberdade de escolhermos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Neste momento, meu Deus, eu clamo a Ti. Eu clamo por aqueles que hoje, meu Pai, se encontram indiferentes. Diante de uma pandemia, diante de uma situação tão difícil, eu clamo que o Senhor desperte no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, esse desejo, esta motivação, este impulso para orar,
para estar buscando, para confiar mais em Ti, crer que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos e que o Senhor purifica aquilo que é impuro. Senhor, nos ajude a entender, a compreender. Eu te peço, meu Pai, eu peço tua bênção, em especial por aqueles que hoje sofrem, meu Deus, por conta dessa pandemia, por conta dessa situação. Muitos, meu Pai, estão com as suas finanças arrasadas, muitos estão precisando tanto de uma ajuda, de um socorro, e por eles eu oro neste momento. Revela-te, meu Pai, mostra-te glorioso e maravilhoso como Tu és. Eu clamo, meu Pai, os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada irmã, Deus abençoe tua vida, dia após dia, em nome de Jesus. Lembre-se que paz perdemos sempre, que dor no coração, porque não buscamos, porque não apresentamos tudo a Deus em oração. Então, precisamos fazer isso, precisamos atender esses chamados do Espírito Santo e orar a todo tempo, sem cessar. Que Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, em nome do Senhor Jesus.